Eu quero ler com vocês um dos textos bíblicos mais importantes para que a gente entenda de forma clara a mensagem e a vida cristã. Não que outros textos da Bíblia não sejam importantes, mas esse traz para a gente alguns aspectos muito centrais, muito importantes. Não é um texto natalino, não é um texto de Natal, mas é um texto que fala disso que eu falei para vocês nessa pequena introdução que eu trouxe, que é o fato que o Natal fala do Evangelho. Então, o texto que eu queria ler para vocês, esse texto que nos ajuda a tornar mais clara a nossa compreensão da mensagem de Deus e da mensagem cristã, da vida cristã, são alguns versículos do primeiro capítulo de Romanos. Então, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia que temos Bíblias nos bancos, ou no seu aplicativo, você abra no primeiro capítulo de Romanos. Para a gente entender bem o que o texto bíblico diz, é muito importante a gente compreender a linguagem, o estilo. Romanos é uma carta como aquela que você não escreve mais, porque a gente escreve e-mail. O e-mail já está até ultrapassado, né? A gente escreve mensagens de WhatsApp, Twitter, etc, etc. Mas Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas que ele queria muito visitar. Gente de quem ele tinha ouvido falar e que ele queria muito ir, não tinha tido ainda a oportunidade de visitar a igreja de Roma. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Roma fica bem distante de Jerusalém, que foi onde nasceu o cristianismo, mas supõe-se que quem tenha levado o evangelho foram pessoas que talvez tenham estado em Jerusalém no dia de Pentecostes, porque o texto de Atos, capítulo 2, diz que havia gente de muitas nacionalidades. E Roma, capital do império, tinha aquele poder atrativo, as pessoas migravam para lá e lá havia uma forte comunidade judaica e possivelmente os judeus de Roma tinham ido a Jerusalém naquela ocasião para festejar o Pentecostes, numa das peregrinações que eram muito comuns, e ouviram o evangelho, se converteram, voltaram para suas casas, ou direto para Roma, ou depois migraram para Roma, e lá o evangelho foi espalhado e havia uma igreja forte em Roma, composta, curiosamente, na ocasião em que Paulo escreve, composta mais por não-judeus do que por judeus convertidos. Então, eu queria ler com vocês Romanos 1, a partir do versículo 8. É Paulo falando para os irmãos de Roma. Ele diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.
Até aqui, versículo 17. Paulo, então, quando escreve nessas palavras que ele coloca no início da sua carta aos crentes de Roma, ele nos ajuda a perceber um pouco como era essa igreja. Nós vemos que era uma igreja de gente firme no Evangelho, e o testemunho deles, o cristianismo que eles viviam, tinha se espalhado e tinha chegado nos ouvidos de outras pessoas ao redor do mundo, como ali havia um grupo de cristãos comprometidos, envolvidos com Jesus. Ele fala isso logo no versículo 8, né, quando ele fala que por todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, uma fé bonita, uma fé influente, uma fé que tinha influenciado, impactado outras pessoas. E ele diz também que era uma igreja que não só expressava para o mundo todo a sua maneira de ver, o seu testemunho de Cristo, como também era uma igreja que tinha conteúdo, que ele diz, olha, eu quero visitar vocês, porque com essa visita vai ter uma troca muito boa. Tanto eu vou abençoar vocês, como vocês também vão me abençoar. Então nós vamos ter uma interação de crescimento espiritual muito grande, vai ser uma experiência muito boa, vai ser bom para vocês, porque eu tenho dons que eu posso dividir com vocês, mas vai ser também muito, muito restaurador, animador para mim, porque vocês têm algo para compartilhar comigo. Então Paulo está dizendo que era uma igreja que tinha conteúdo, não era uma igreja de gente inexperiente, uma igreja que estava oscilando na fé, era uma igreja sólida, que dava um bom testemunho, ao ponto de poder até mesmo abençoar e alimentar o próprio apóstolo Paulo e ajudá-lo no seu empreendimento missionário, porque ele queria ir para mais longe, ele queria viajar mais para o Ocidente, para a Espanha. Então era uma igreja que tinha essa percepção de expansão do Evangelho. Agora uma pergunta, então, para complicar a nossa conversa aqui, que agora está muito fácil, muito simples. Se essa igreja tinha essas características tão sólidas, de gente comprometida com o Evangelho, de gente que era referência, de gente que as pessoas olhavam e diziam, quando eu for gente grande eu quero ser um crente assim. Gente que tinha tanta solidez na fé, uma igreja tão sólida que era capaz de abençoar um apóstolo, de ser bênção para a vida de um apóstolo. Por que então ele fala o que fala no versículo 15? Acho que você não tinha percebido essa aparente incoerência da palavra de Paulo, porque ele diz no versículo 15 que ele está pronto, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Gente, o que tinha feito aquelas pessoas serem gente tão sólida, tão referência de vida cristã, gente capaz de abençoar um apóstolo? Não era o Evangelho? Não foi o Evangelho que mudou a vida deles? E que tinha transformado essas pessoas naquilo que elas eram? Tinha formado uma igreja tão forte? Não era o Evangelho? Então, por que Paulo diz que vai para lá para pregar o Evangelho para eles? Não parece uma coisa desnecessária? Foi o Evangelho que tinha transformado a vida dos romanos. Foi o Evangelho que tinha tornado essas pessoas gente comprometida com Deus. Foi o Evangelho que tinha tornado essas pessoas pessoas capazes de, não só de receber, mas de dar de si, de dar dons espirituais, de sustentar um líder, de abençoar um líder. E abençoar ele não só com recursos financeiros, mas com a troca de experiências, com fortalecimento espiritual. Não pode parecer ridículo repetir um assunto já conhecido, já batido, que já teve inclusive impacto transformador na vida dos romanos? Só, irmãos, que Paulo é muito apropriado quando fala isso, embora, pensando assim, parece desnecessário, porque o Evangelho de Jesus, ele tem uma ação contínua, ele nos torna filhos de Deus, o Evangelho nos torna filhos de Deus, mas continua agindo na nossa vida cotidiana, e é isso que faz com que Paulo tenha vontade de repetir o Evangelho sem se envergonhar, sem se sentir ridículo por isso.
Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu vou aí para estar com vocês, não só para a gente trocar, mas para pregar o Evangelho novamente para vocês. E, naturalmente, para as outras pessoas que estavam em Roma, não só para os crentes, mas ele se dirige aos crentes. Ele diz, eu vou para pregar de novo o Evangelho para vocês, e não me envergonho de fazer isso. Isso não é ridículo, isso não é desnecessário. Então, Paulo faz algumas afirmações que justificam por que repetir o Evangelho é tão importante, tanto para os romanos, como para os grajaoenses. Por que é importante repetir o Evangelho, lembrar o Evangelho, pregar de novo o Evangelho? Ele fala. Então, as razões, as justificativas de Paulo estão na parte mais conhecida do texto que a gente leu, que são os 2 últimos versículos, que foram os versículos que marcaram a vida de Lutero, que despertaram Lutero para uma aproximação de Deus através da fé. Então, Paulo, nos versículos 16 e 17, diz para os romanos e para nós por que é importante a gente reviver, a gente relembrar, a gente voltar ao Evangelho. Primeiro, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Essa expressão poder de Deus já perdeu o significado na nossa linguagem brasileira. A expressão poder de Deus caiu na boca do povo em expressões como o sangue de Jesus tem poder. Tudo é força, mas só Deus é poder. Expressões que se tornaram coloquiais e que esvaziaram o significado dessa palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder de Deus, a palavra poder, é a mesma palavra que formou o nome dinamite. Dinamite. O Evangelho é o poder explosivo de Deus. É o poder inigualável, é o poder de Deus que causa impacto. Nesse período de férias, há um mês e pouco atrás, eu tive a oportunidade de ir a Ouro Preto. E lá eu visitei o Museu de Mineralogia. Gosto muito dessas coisas. E lá existe tanto uma exposição fantástica de pedras preciosas, semipreciosas, como também existe uma área que mostra, através de esquemas e de ferramentas e de máquinas, como é feita a exploração tanto das pedras preciosas como dos metais preciosos. O trabalho é muito intenso. Até que as pedras sejam tiradas, sejam extraídas, ou os metais sejam extraídos, o trabalho é intenso. A tecnologia envolvida é uma tecnologia cara, difícil. O trabalho nas minas, no coração das montanhas, é um trabalho que exige um impacto muito grande, um poder muito grande. E o que Deus faz através do Evangelho é exatamente isso, invadir uma região espiritualmente difícil, onde existem corações, pessoas que estão incrustadas, presas, que não sairiam de lá por suas próprias forças, que não teriam condições de vir para a luz, de vir para a claridade, se um poder impactante não chegasse à vida delas e não as arrancasse com força daquela escuridão. Esse é o poder de Deus, é o Evangelho. O Evangelho é o que transformou a vida dos romanos, tirou os romanos do paganismo, da adoração ao imperador, da adoração aos falsos deuses, do distanciamento completo de Deus, das orgias, das ações condenáveis, de uma vida totalmente distante dos valores do Senhor, para estarem ao lado de Jesus. Foi o Evangelho, que é o poder explosivo de Deus, capaz de pegar as pessoas no estado de maior trevas e transformar essas pessoas em filhos e filhas de Deus. Deus usou o seu grande poder para nos arrancar da escuridão e da morte.
Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse aspecto fala do início da nossa vida com Deus. Tenha isso acontecido há muito tempo atrás, como foi comigo, ou tenha acontecido há pouco tempo, como vimos hoje aqui. O Evangelho fala que Deus investiu, preste muita atenção, o Evangelho nos fala que Deus investiu o que Ele tinha de mais profundo, eficaz e de mais poderoso. Deus investiu o que Ele tinha de mais profundo, de mais eficaz e de mais poderoso para nos salvar da morte eterna e nos transformar em seus filhos e suas filhas. Deus investiu o que Ele tinha de mais precioso, profundo, eficaz e poderoso para ir à nossa procura. O que Ele tinha de mais profundo, mais eficaz e mais poderoso era o seu próprio Filho. Era o seu amor personificado em Jesus Cristo, que veio até nós para pagar o nosso débito com Ele. A nós que, na nossa rebeldia teimosa, insistimos em nos manter de costas para Deus. A entrega, a vinda de Jesus, a sua encarnação, Ele, sendo Deus, se fazer carne, viver entre nós uma vida perfeita, justa, sem pecado, cumprindo toda a lei de Deus, de forma perfeita, de forma completa, de forma impecável, e se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados. Essa foi a estratégia bombástica de Deus. Isso foi o que Deus tinha de mais profundo, de mais poderoso. E Ele entregou isso porque nos ama. Para nos arrancar das trevas, como Paulo depois vai dizer aos Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o poder explosivo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Numa linguagem mais poética, o escritor C.S. Lewis usa uma expressão bonita no seu livro As Crônicas de Nárnia, talvez vários de nós já tenhamos lido, especificamente no livro chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi o primeiro filme da série, não é? Vocês, quem já leu ou quem já viu o filme, sabe que é um personagem que é o leão, que é o Aslan, que é o simbolismo de Jesus, e o leão se oferece como sacrifício. Ele é morto pela feiticeira branca. E o que acontece é que o título desse capítulo, o título que o C.S. Lewis deu a esse capítulo do livro, que não aparece naturalmente no filme, é A Magia Mais Profunda da Aurora do Tempo. Foi a expressão que ele usou, a magia mais profunda, porque todo o livro é um livro escrito com esse tom de fábula, com esse tom de mágica, de magia, personificando os valores do Evangelho, e ele chama isso de a magia mais profunda da aurora do tempo, ou seja, é aquilo que há de mais profundo em Deus. A entrega do seu Filho foi o que Deus tinha de mais profundo e mais poderoso para nos dar. Por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o Evangelho chegou primeiro em Israel, e depois do grego, que ele usa como expressão de todos aqueles que estavam envolvidos na sua época na cultura grega. Então essa é uma razão que ele nos dá para a gente repetir: o Evangelho continua sendo o poder de Deus. Ele ainda está transformando pessoas. Ele ainda está arrancando gente das trevas. E mesmo gente que está nas igrejas. Mesmo pessoas que estão nas igrejas. Porque o fato de se fazer parte de uma igreja, se frequentar uma igreja, não é isso que torna alguém um filho e uma filha de Deus. É ouvir o Evangelho, reconhecer o Evangelho e se arrepender
e se entregar a Deus através de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira razão. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não foi no passado, ele não foi apenas a minha experiência, ele é o poder de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em qualquer lugar que estejam as pessoas, quaisquer que sejam os tipos de pessoas, o que quer que essas pessoas tenham feito, o que quer que seja que nós tenhamos vivido, todo é alcançado pelo poder do Evangelho. Mas também é todo aquele que crê. É preciso essa resposta ao Evangelho, é preciso crer no que Jesus Cristo fez por nós. E aí, então, a segunda justificativa que Paulo dá para mim e para você é que o Evangelho revela de forma muito clara a justiça de Deus. Você repousa os seus olhos no versículo 17. A primeira parte do versículo diz o quê? Leia comigo em voz alta. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Até aí. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa é uma passagem que a gente, às vezes, passa rápido e não percebe a profundidade que ela tem. Uma outra razão para Paulo repetir o Evangelho para os romanos é porque o Evangelho fala de forma clara sobre a justiça de Deus. A classe de integração, logo lá no início das aulas, né, quando a gente começa a falar da parte de doutrina, a gente começa a falar de Deus, a gente começa pela doutrina de Deus, falando de Deus. E uma das coisas que eu costumo perguntar é, eu queria que a gente colocasse aqui as características de Deus. As características de Deus. Vamos fazer uma lista com todas as características que vocês lembrarem de Deus. E é muito natural que uma das características que vem mais à tona, né, a gente aprende até desde pequeno, né, é que Deus é amor. Deus é amor. A gente gosta disso, claro, isso nos conforta. Isso é um consolo, porque a gente tem a ideia de que o amor é tolerante, né, o amor deixa passar qualquer coisa, o amor, a gente erra, o amor perdoa, né? Mas a gente esquece, é interessante, né? Que Paulo diz, seria confortador para a gente se Paulo dissesse assim, porque o amor de Deus se revela no Evangelho. Mas não é isso que Paulo está falando, ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a gente não gosta muito de lembrar esse aspecto da justiça de Deus como alguém perfeitamente justo. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus tem um lado assustador. Tem um lado assustador. A gente não gosta porque a gente sabe o que isso vai trazer para a gente. Inconscientemente, todo ser humano, até quem não crê em Deus, quando ouve falar de um Deus justo, já fica todo cheio de preocupação, de resistência, porque é algo que está nos bancos de memória do ser humano, é algo que a gente sabe involuntariamente, nós somos culpados. Nós somos culpados. Nós somos imperfeitos. Nós pecamos, nós erramos. Mesmo as pessoas que não admitem que Deus exista e não usam a palavra pecado, usa a palavra erro, nós falhamos, não importa qual seja a diluição que se dê a essa expressão, mas a gente sabe, a gente não gosta de pensar num Deus justo, porque a gente sabe que a justiça de Deus cai sobre as nossas cabeças como um raio. Nós somos culpados. Esse é um elemento assustador. E Deus tem todo o direito de nos condenar por causa da nossa rebeldia teimosa contra Ele, a nossa insistência de sermos os donos da nossa própria vida, de querermos conduzir os rumos da nossa existência sem Ele. Ou melhor, sem Ele não, porque quando as coisas derem erradas, a gente pede ajuda para Ele, que Ele é bom, Ele é amoroso, Ele ajuda, né? Essa é a visão popular que se tem de Deus. A gente não gosta de ouvir falar da justiça de Deus, porque a gente sabe que um Deus justo condena o culpado. Deus não inocenta o culpado. Deus é justo, Ele não inocenta o culpado. E aí Paulo vai trabalhar esse aspecto, desse lado assim assustador da justiça de Deus, desde do finalzinho desse capítulo, depois desse texto que nós lemos, até a primeira metade do capítulo 3. Ele vai explicar essa situação de culpabilidade
que nós temos diante de Deus, que ninguém é inocente diante de Deus, que ninguém é justo diante de Deus. Não existe justo nenhum sequer. Todos nós nos extraviamos. Todos nós nos distanciamos de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Esse lado assustador da justiça de Deus também está no Evangelho. A gente não pode falar daquilo que o Evangelho é na etimologia da sua palavra, porque Evangelho quer dizer boa notícia, sem falar dessa má notícia, que nós estamos condenados, que Deus é justo em nos culpar, em nos fazer pagar pelos nossos pecados. Deus é justo em nos mandar para o inferno. A gente não gosta, mas é. Mas a justiça de Deus, segundo o Evangelho, a justiça de Deus se revela aonde? Não, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é boa notícia, não é só notícia ruim. Como é que a justiça de Deus revela o seu lado maravilhoso no Evangelho? É que, embora o Evangelho fale claramente que eu e você somos culpados e que temos um débito eterno com Deus, o Evangelho também diz que a morte de Jesus cobriu o nosso débito. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, cobriu o nosso débito. Eu gosto de dizer que Deus não perdoou os nossos pecados. Isso lhe assusta? Lhe assusta ouvir isso? Que Deus não perdoou os nossos pecados? Os nossos pecados não foram perdoados. Os nossos pecados foram pagos. Foram pagos. Porque o conceito de perdão está muito ligado a esse conceito diluído de amor. Ao amor deixa passar tudo, o amor perdoa tudo. Só que Deus perdoar inocentes, assim, só, tudo bem, você fez o que não devia, você está distante de mim, mas deixa para lá. Isso é ferir diretamente a perfeição da justiça dele. Deus é perfeito. Deus não inocenta culpado. Mas Deus, por causa da sua imensa misericórdia, por causa do imenso, desmedido amor com que Ele nos amou e nos ama, e nós, estando mortos, perdidos, Ele providenciou o pagamento do nosso débito. Porque dizer simplesmente, não, você fez a pior coisa do mundo, mas deixa para lá, isso é ferir a sua justiça. Ele não seria o Deus perfeito que nós temos. Mas Ele pagou o débito através do sacrifício do único que poderia ser perfeito. Jesus Cristo. Esse é o lado maravilhoso da justiça de Deus. Deus não nos perdoou. Deus providenciou o pagamento da nossa dívida. E nós que somos injustos, fomos declarados justos. Fomos declarados justos. Nós não nos tornamos pessoas perfeitas. Nós não deixamos de ter o pecado original e de cometer os pecados. Mas todo o nosso débito passado, por causa do nosso pecado original, e o débito que os nossos pecados acumulariam, eles foram pagos na cruz. E Deus olha para o que seu filho fez e olha para você que crê nele, que crê no que o seu filho fez, com fé sincera, se volta para Cristo, entende isso. Eu tenho um débito imenso, não posso pagar, vou para o inferno, mas alguém pagou por mim. Aleluia, eu creio, eu confio no que ele fez por mim. Isso é fé sincera. Deus olha para o seu filho e olha para você que pôs fé sincera no seu filho e diz: o Alex não é justo, mas eu o considero justo pelo que meu filho fez por ele e porque ele confia no meu filho. Essa é a justiça do Evangelho. É a justiça que fala da nossa culpa, mas é a justiça que fala que a nossa culpa foi paga e Deus
pode nos considerar justos porque nós confiamos no pagamento que Ele providenciou para nós. Essa é a justiça do Evangelho. A justiça que não trata a vida das pessoas como se fosse uma coisa sem importância, como se fosse um tropeçãozinho, que trata das nossas vidas com profundidade, mas que também providencia a solução mais profunda do que a profundidade do nosso pecado, da nossa culpa. Deus diagnostica a nossa doença e providencia a nossa cura. Essa é a maravilha da justiça do Evangelho. Portanto, eu e você não somos justos. Eu e você somos considerados justos. Por isso Paulo diz que nós fomos justificados. Justificados. Essa é a maravilha do Evangelho. Não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se você pôs a tua fé, a tua confiança em Cristo, os seus pecados não foram apenas perdoados, eles foram plenamente pagos. E Deus está plenamente satisfeito. Plenamente satisfeito. Mas há ainda uma outra razão, bem prática, pela qual vale a pena repetir o Evangelho para quem já conhece. Porque o Evangelho continua atuando na nossa vida todos os dias, de forma prática, nas nossas vidas diariamente. É isso que ele diz na segunda parte do versículo 17. Na primeira parte ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele continua dizendo como é que isso acontece? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho continua a operar, a agir na nossa vida diariamente pela fé. De fé em fé, ou seja, tudo que acontece na vida cristã é movida pela fé em Cristo. Muitos entendem mal o conceito de fé. Para muita gente, fé é aquela força, é aquele pensamento positivo que tudo vai dar certo. E é essa a fé do Gilberto Gil. Sabem do que eu estou falando? Aquela música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa é a fé do Gilberto Gil. É o pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Ou então, para quem é cristão, para muitos cristãos, também tem um entendimento errado de fé, a confiança de que Deus cuida de mim e vai resolver todos os meus problemas. Então eu tenho que ter muita fé de que Deus vai resolver os meus problemas. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que tudo na vida, todos os dias, é vivido de fé em fé. Ou seja, aquela fé, a mesma fé que você colocou na justiça de Deus, que providenciou o que Cristo fez na cruz por você. Associou? Lembrou? A fé que você colocou na justiça de Deus, que diz que eu e você somos culpados, mas que nos declara justos pelo que Cristo fez. A mesma fé que você colocou em Cristo para a tua salvação, a mesma fé que você depositou na justiça assustadora e maravilhosa de Deus, fez com que você se entregasse a Cristo e confiasse que o que Jesus fez por você foi suficiente para te salvar, te justificar e te dar condições de ser aceito como um filho e uma filha de Deus. É a mesma fé que faz você comprometer a tua vida todos os dias com Jesus Cristo. É a mesma fé. A fé que você colocou uma vez em Cristo para a tua salvação é a mesma fé, a mesma confiança que você coloca em Deus e faz com que você se entregue a Ele, não só se entregue para que, no sentido de Ele te ajudar, mas se comprometer com Ele. Porque se Ele usou um tremendo poder e um preço tão alto para te resgatar para Ele, você sabe muito bem que Ele te ama bastante para cuidar de você todos os dias. Se Ele pagou o preço mais alto para te fazer ser dele, Ele não vai voltar as costas para você em momento nenhum.
É isso que Paulo fala em Romanos, a partir do capítulo 4, no capítulo 5. Textos como aquele que a gente conhece e a gente às vezes canta, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Isso é o Evangelho. O Deus que não poupou o seu filho para nos regenerar, para nos salvar, para nos justificar, não vai cuidar de nós todos os dias. Por isso, o justo vive pela fé. A mesma fé que fez com que eu e você colocássemos a nossa vida em Cristo, a nossa confiança em Cristo para a nossa salvação, é a fé que nos faz entregar todos os dias da nossa vida a Ele, para andar com Ele, comprometidos com Ele. Esse Evangelho continua a mudar a vida das pessoas. Entre nós temos visto entre nós algumas experiências, algumas ações, a maneira como o Evangelho tem chegado e transformado a vida de pessoas. Pessoas que estavam assim radicalmente envolvidas com coisas distantes de Deus, coisas do ocultismo, entre nós aqui, gente que já se envolveu, que já foi líder de cultos afro-brasileiros. Eu falo isso porque o nosso irmão Edson já compartilhou conosco 2 vezes isso, né? Edson agora está morando em Cabo Frio, vem aqui uma vez por mês. Ele foi líder de Umbanda, e ele testemunhando o encontro dele com, ele gosta de usar a expressão, esse meu Deus vivo. Gente que foi arrancada de lugares estranhos, mas gente que também, na sua vida comum, no seu dia a dia, estava distante de Deus. E convivendo com o Evangelho, passou a conhecer a Cristo. E eu pedi que uma pessoa entre nós aqui dividisse isso com a gente hoje. Pessoa que tem convivido conosco, andado com a gente, tomado cafezinho, comprado um livro na livraria, estado com a gente, participado das coisas aqui na igreja, sua família está com a gente. Eu pedi que essa pessoa viesse conversar com a gente hoje, falar um pouquinho dessa experiência, de como o Evangelho transformou a sua vida. Eu queria chamar o Roberto aqui na frente. Vem cá, Roberto. Falei com o Roberto essa semana de propósito, não foi para que o que a gente vai partilhar aqui não fosse uma coisa assim preparada, encenada, sabe? Mas, deixa eu passar aqui para você. Roberto... Bom dia. Isso. Roberto, marido da Ranena, né? Levanta a mão, Ranena. Isso, né? Família, está a Helena aí também, filhinha do casal. Roberto se converteu aqui, ouviu o Evangelho aqui e se converteu aqui. Então, bom, fala um pouquinho de você primeiro, rapidamente, né? Bom, começando do começo, né, o convite foi meio assustador, assim. Até minha esposa confessou agora há pouco que, se fosse com ela, ela não aceitaria, quiçá faltaria, para não correr o risco de ser chamado. Mas tudo bem. Eu também fiquei um pouco receoso, fiquei com medo, óbvio. Vai que eu perco a graça, né, pastor? Brincadeira. Ainda bem que ele fala que é brincadeira, que sabe que a gente não prega isso aqui, né? Mas fiquei com receio, certamente eu não tenho tanto traquejo para poder vir aqui à frente, mas a minha experiência, acho que é uma experiência muito comum até, e acho que até por isso o pastor fez esse convite. Desde pequeno tive convivência com o cristianismo católico, e até a minha esposa fez questão de lembrar, alguma parte da minha família teve alguma convivência com a Umbanda e tal. Sempre tive a visão do evangelho, do evangélico, a mesma visão que a gente tem quando está do lado de fora, muitas vezes pelo lado ruim, né, pelos exemplos ruins. E o Espírito Santo é muito poderoso, na minha visão, assim. Ele foi me cercando aos pouquinhos. Minha esposa se reaproximou de Deus, porque ela tem, a vida dela toda foi em torno do Evangelho. Meu sogro é pastor presbiteriano em Manaus, também com muita sabedoria e cuidado, veio participando da nossa vida, mesmo lá de Manaus. Ele vem sendo usado pelo Espírito Santo ao longo dos anos. Já estou casado há 9 anos, tenho uma filha de 6. E... Estou falando muito? Não, continua. O povo está cansado de me ouvir falar. E essa aproximação foi feita de forma muito sutil, ao ponto de que eu me senti
suficientemente à vontade para vir à igreja pela primeira vez, com o pé atrás, porque essa é uma característica minha, sempre fui muito desconfiado de tudo e de todos, sempre vivi uma vida muito angustiado em todos os sentidos. Tinha muitas perguntas que eu não tinha resposta, mas tinha certeza da existência de um poder superior, só não sabia quem era, onde estava, nem como encontrá-lo, nem como conhecer. Mas tive sim, dentro da igreja evangélica, um preconceito muito grande, porque eu não conhecia, mas abri meu coração com o poder do Espírito Santo, naturalmente, não fiz isso sozinho, mas vim para o culto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, desconfiado do que estava sendo dito aqui. Melhor assim. Anotava as passagens, ia para casa, pegava a Bíblia para ler, para ver se aquilo que estava sendo dito era exatamente o que estava escrito na Bíblia. Para ter certeza. Assim, só que aí fica difícil, né? Pastor Tiago, pastor Alex, e na época o reverendo Ivo também estava aqui, não conseguia achar uma vírgula fora do lugar. Amém. Aí eu falei, não, realmente aqui se prega a palavra de Deus. Essa foi a minha primeira convicção. E a partir daí, do convívio com as pessoas daqui, fui muito bem acolhido, já externei isso mais de uma vez com as pessoas com quem eu convivo. Fui aprendendo muita coisa e fui encontrando as respostas que eu sempre procurava. Conhecia bastante coisa, comecei a ler mais, comecei a me inteirar um pouco mais de tudo que fosse afeto ao Evangelho, a Cristo, a salvação. E minha vida não tornou mais fácil, não ficou mais fácil por causa disso, mas eu sinto mais confortável, porque eu conheço o caminho, eu sei para onde é que eu vou, conheço a minha família, sei que tanto eu como minha família, como muitos irmãos, estamos salvos. E isso para mim não tem nenhuma palavra específica para resumir. Então é isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Falei bem? Safei? Não, cara, é isso mesmo, não é para você parar de falar, não. Porque o que eu estava conversando com o Roberto é porque ele tem a sua vida cotidiana e é alguém que vem, que realmente conheceu o Evangelho e hoje constrói a sua vida baseada nisso, né? Eu queria que você falasse como é que tem sido essa sua vivência do Evangelho no seu ambiente de trabalho, com pessoas que não têm esse contato com o Evangelho. Não combinou mesmo, não. É assim que é bom. Mas, sim, realmente eu enxergo as coisas um pouco diferente. E tenho conversado até um pouco mais com o Luciano, com a Lívia e algumas outras conversas. A gente tem uma fase um pouco de transição em que é difícil você se relacionar com pessoas que estão fora do Evangelho sem escandalizá-los. Mas a gente não é igual a todo mundo que está lá fora. A gente tem que viver aquilo que a gente aprende aqui, aquilo que a gente realmente identifica como sendo a verdade. E isso é um pouco difícil, assim, no colégio, na faculdade, ou no relacionamento com os amigos. A grande maioria dos meus amigos não são evangélicos. Então, assim, tem que ter um certo tato, mas eu, graças a Deus, não por mim, mas por Ele, eu consigo viver isso em todas as ações da minha vida. Consigo, às vezes, dou uma deslizada, mas eu acho que é normal, eu sei que isso é normal, isso está escrito, inclusive. Mas eu sempre tenho essa convicção de que dá para fazer melhor, dá para fazer mais perto do que aquilo que Deus nos ensina. Embora a gente tenha dificuldade de encarar o dia a dia, algumas pessoas vão descobrindo e já me perguntaram, você, o que tem? Você é diferente? No próprio trabalho, na convivência, algumas pessoas já perceberam que eu sou evangélico, eu sou de Cristo. E não me desrespeitam, ao contrário, alguns passaram a me respeitar mais. Alguns me perguntam algumas coisas para saber qual é a minha opinião a respeito de coisas que tem que ter um pouco de cuidado. Tem um pouco de cuidado, sim, mas eu não deixo de falar. Não deixo de falar de Deus. Não falo de forma ofensiva, mas eu também não deixo de falar aquilo que eu acredito. Né? Eu acho que... E eu oro para que Deus me oriente, para que eu consiga encontrar as palavras certas, o momento certo de falar, de agir, para que realmente eu consiga representar aquilo que Ele quer, que Ele deseja que as pessoas saibam através de mim. Assim como outras pessoas chegaram para mim aos poucos e fizeram com que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Obrigado, Alberto. Obrigado mesmo. Obrigado, querido.
Pois é, irmãos, o Evangelho, ele funciona de fé em fé, todos os dias. A experiência do Roberto é essa experiência comum. Eu pedi que ele viesse falar porque eu acho que é mais perto de você do que a experiência de um pastor, mais perto da sua caminhada. O Evangelho é assim, o Evangelho está conosco todos os dias e ele funciona de fé em fé. O justo, ou seja, aquele que foi considerado justo por Deus, ele vive pela fé, todos os dias. Seus colegas de escola, aquele colega que senta na carteira ao seu lado, seu amigo de trabalho, trabalha na mesma repartição, ou até às vezes seja um concorrente seu, alguém está tentando puxar seu tapete, o seu parente, alguém da sua casa, são pessoas que têm perguntas que o Evangelho pode responder. Hoje nós tivemos aqui duas experiências, uma pelo batismo, a Cristine, né, teve essa experiência de ouvir o Evangelho, e o Roberto, que hoje falou de uma forma mais clara para nós, o Evangelho continua a fazer efeito. O Evangelho não é algo que é pregado para a gente só quando a gente aceita a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que continua a funcionar na sua vida e na minha vida. O Evangelho é isso que nos motiva, que nos impulsiona. O Evangelho também não é uma doutrina. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. E tudo aquilo que essa pessoa fez por mim e por você. Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Viva com Ele, viva no Evangelho todos os dias, siga a Cristo com convicção, com firmeza, não se envergonhe do Evangelho. Deus te abençoe muito, irmão e irmã. Amém?